Esporte na Onda do Esporte, você vai curtir aqui no Momento do Esporte, nessa segunda parte, tudo sobre o Machão da Gama, o gigante da colina, que hoje vai tentar superar aí essa má fase, vai receber o Internacional, um gramado novo em São Januário, com a presença da torcida, Vasco Internacional hoje, 19h30 em São Januário, e também no Botafogo que joga no domingo, o Botafogo que está ali na fase de grupo da Libertadores, vai tentar manter essa boa fase, enfrentando o Corinthians domingo, na Neoquímica, é o único jogo de domingo. Você vai também saber, vai curtir a classificação do Campeonato Brasileiro, quem subiu, quem caiu, quem está lá em cima, quem está lá embaixo, e também, claro, os jogos da 36ª rodada que começou na terça-feira. Sabe por quê? O Momento do Esporte está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que paquera o Momento do Esporte há 38 anos no ar. Olha, foram 18 anos na CNT, 8 anos na Record, 8 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estamos aqui na Napa TV. Sabe por quê? Aqui na Napa TV é muito mais esporte para você. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. É muito importante para o nosso trabalho, para o nosso crescimento. Está ali, olha. É o canal alternativo da Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se e não esqueça de dar o seu joinha, é claro. Começaram o programa falando do Campeonato Brasileiro. Os jogos pela 36ª rodada. Esta rodada que começou na terça-feira, já vai aparecer ali na telinha os resultados dos jogos e os jogos que irão acontecer ainda. Tivemos o empate do Flamengo lá na Arena MRV com o Atlético 1-1. O Grêmio venceu o Palmeiras, a torcida do Flamengo agradece, 3-2. O Bragantino perdeu em casa para o Fortaleza, uma vitória muito importante para o Fortaleza, 1-0, né? O Fluminense sapecou meia dúzia, 6 a 0 no São Paulo, no Maracanã. Esse jogo foi realizado ontem. Hoje teremos o Juventude com o Bahia, jogo importante para as duas equipes. O Vasco vai tentar aí parar, estancar essa fase ruim de 5 jogos sem vitória, vai enfrentar o Internacional em São Januário, gramado novinho, cheirando a tinta, com a cara do Pedrinho, o presidente. O Santos enfrenta o Sport lá na Vila Belmiro. Amanhã teremos o Vitória com o Mirassol, teremos o Ceará enfrentando o Cruzeiro, e no domingo, o único jogo, Botafogo e Corinthians na Neoquímica Arena, jogo programado para 16 horas. Dito isto, você vai agora ficar rigorosamente atualizado na classificação do Brasileirão. Primeiro, como sempre, segue o líder. Flamengo, 75 pontos. Segundo, Palmeiras, 70. Terceiro, Cruzeiro, 68. Quarto, Mirassol, 63. Quinto, Fluminense. Olha o Fluminense aí, já está na quinta colocação, hein? O mesmo número de pontos do Botafogo. O Fluminense é o quinto com 58, o Botafogo é o sexto também com 58. Bahia é o sétimo com 56, o São Paulo é o oitavo com 48, o Grêmio é o nono com 46, o Bragantino o décimo com 45, os mesmos números de pontos do Corinthians, que joga domingo contra o Botafogo. O Corinthians é o 11º. Segundo, 12º Atlético Mineiro, 45, 13º Vasco, que se ganhar hoje sobe aí a posição. Vasco tem 42, Ceará também tem 42, é o 14º, Internacional é o 15º, 41. E o Vitória é o primeiro ali acima da zona de rebaixamento, tem 39 pontos. 17º Santos, 38, 18º Fortaleza, 37, 19º Juventude, 33. E na 20ª colocação, já rebaixado, o Sport com apenas 17 pontos. Antes de tirar a classificação, já tirou, mas tudo bem, eu vou falar, ela botou de novo. Eu quero chamar a atenção dos telespectadores, sobretudo dos torcedores do Palmeiras. Se o Cruzeiro vencer esse jogo, que é um jogo escamado, e não é difícil para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está aqui, o Cruzeiro joga exatamente, cadê o Cruzeiro? Deixa eu ver onde é que está o Cruzeiro. Cruzeiro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Juventude, Bahia, Vasco e Inter, Santos, Sport, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. Cruzeiro joga com o Ceará lá no Castelão, amanhã, às 21 horas, portanto amanhã no sábado. Se o Cruzeiro vencer o Ceará, o Cruzeiro passa para a segunda colocação, ele vai para 71 pontos, hein? Ele empurra o Palmeiras
para a terceira colocação. Isso aí é um único detalhe, pode tirar, é o único detalhe que eu queria aqui acrescentar. Portanto, o Cruzeiro está em ascensão, de repente, pode terminar essa competição na segunda colocação, né? Porque vai igualar o número de jogos do Palmeiras, e aí o bicho pega. O Flamengo vai jogar na quarta-feira contra o Ceará, se vencer já é campeão, bye bye tristeza, não precisa voltar. Ou em vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo. Botafogo do meu amigo Fabiano Horta, rapaz, prefeito de Maricá, curtindo aí, meu amigo Vomberto, lá em Cordeirinho. Olha, o Botafogo está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Começou meio rateando e tal, mas agora o negócio engrenou. Botafogo aí vem de vitória importante, continua dando susto pra sua galera, né? Chegou a fazer 3-1 em cima do Grêmio. O Grêmio chegou a encostar ali, quase empata o jogo. O Botafogo tem jogado mal no Engenhão. Mas vai jogar domingo contra o Corinthians, lá na Paulicéia Desvairada, no campo do Corinthians, na Neoquímica Arena. E quem vai falar tudo desse jogo é ele. Vem de lá, Marcos Salles, falando do Fogão. Tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca e também para Dani Nascimento. E o Botafogo segue se preparando para o jogo de domingo, 16 horas, no estádio Arena Neoquímica, em São Paulo, contra a equipe do Corinthians. Botafogo é o quinto colocado, 58 pontos, né, e tenta aí pontuar para conseguir uma classificação direta para a Libertadores. Já está, né, classificado, é o terceiro ano consecutivo que o Botafogo vai disputar a Libertadores e tenta aí, nessas duas últimas partidas, pontuar para ficar ali em quarto colocado, caso consiga, já que é o quinto colocado, tem a classificação direta aí para parte de grupos da Libertadores. E o técnico, o David Ancelotti, tem um desfalque importante, o Danilo, que saiu, né, contundido, foi confirmada aí uma contusão muscular e ele está fora do jogo diante da equipe do Corinthians. A tendência é que o Newton seja aí o seu substituto. O técnico, né, que gostou do desempenho da equipe no jogo passado, mas é claro, vai tentar fazer alguns ajustes, principalmente no setor defensivo, já que conseguiu, né, fazer o placar de 3-1 e depois acabou sofrendo ali o segundo gol e no final do jogo acabou sendo assim, um pouco pressionado, mas conseguiu a vitória, isso que importa, os 3 pontos na tabela de classificação. Agora tem esse jogo diante da equipe do Corinthians, que vai ser um jogo difícil, jogo fora de casa, mas o Botafogo tem tudo para conseguir um bom resultado jogando diante da equipe do Corinthians em São Paulo. Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles, pelas informações. Concordo em gênero, número e grau com tudo que você disse em relação ao Botafogo. E, lamentavelmente, né, o Danilo, poxa, cara, cracaço de bola, né, teve esse problema sério aí, essa lesão aí, infelizmente não vai poder. Ele estava muito bem, mas muito bem mesmo. E olha, torcedor do Botafogo, o time encaixou, hein? O time do Botafogo encaixou, né? Estou gostando muito dessa formação aí do time. O David Ancelotti, né? Às vezes eu chamo o David Ancelotti, conseguiu ajustar esse time, arrumar a casa. Ele teve muita dificuldade. É claro que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, né? Então são jogos em cima de jogos. Então às vezes ele não pode contar com todos os jogadores, mas se o David Ancelotti colocar todos os jogadores que foram contratados, sobretudo esse cara, esse tal de Joaquim Correia, o Montoro, esse jogador de Barreira, pô, jogadores de qualidade, né? Jogadores novos, Cuiabano, que sempre que entra faz o seu golzinho. Eu acho que o Botafogo vai aí, com certeza, disputar a Libertadores do próximo ano. Aí sim, já com o time mais maduro. Eu estou gostando também desse garoto, esse zagueiro que entrou num tremendo rabo de foguete, o David Ricardo, e se encaixou ali com o Alexandre Barbosa. A zaga do Botafogo é muito boa, né? 2 jogadores de seleção, o Vitinho do lado direito e o Alexandre do lado esquerdo, o meio de campo também muito sólido, né? Savarino, que não vem fazendo grandes atuações, mas é um jogador que a gente sabe, torcedor botafoguense sabe que pode contar com ele, numa falta, na entrada da área, é o cara que bate bem falta, né? O Joaquim Correia, os dois Arthurs, né? O Arthur e o Arthur Cabral, enfim, o Cris,
Tem um time bom o Botafogo, o Jefinho que entra de vez em quando e faz as graças dele também. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians, o Botafogo tem tudo para trazer um bom resultado, até porque o Corinthians vem, caindo, tomou um sapeca lá do Cruzeiro, o Corinthians vem perdendo aí direto, né? Eu acho que está pensando mais na Copa do Brasil, o Dorival está pensando aí em preparar o time para a Copa do Brasil, né? Não vai contar com a sua estrela principal, né? Quer dizer, pelo menos até hoje, não se sabe se ele vai jogar ou não, o Memphis. Então, quer dizer, é um jogo em que o Botafogo pode trazer os 3 pontos ali e consolidar a sua participação na Libertadores na fase de grupo. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama. Agora sim, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da colina, o Vasco que vai voltar a São Januário, aleluia, gramado novo, o Vasco que joga hoje em São Januário, hoje jogo contra o Internacional, o Vasco vem aí de uma maré danada, o Vasco vem de 5 jogos sem ganhar, mas não vou me alongar muito não, porque quem sabe tudo de Machão da Gama, nem o sol cobre melhor o Vasco do que Marcos Salles. Venha de lá, Marcos Salles, conte-me tudo, não me esconda nada do Machão da Gama e desse jogo contra o Internacional. Vasco que entra em campo logo mais 19 horas e 30 minutos, quando recebe a equipe do Internacional em São Januário, de gramado novo e com a torcida, né, apoiando aí, já que todos os ingressos foram vendidos para esse confronto diante da equipe do Internacional. O fato que o Vasco vem aí de 5 derrotas consecutivas, a torcida na segunda-feira foi ao centro de treinamento ali para poder conversar com os jogadores, né? Cobrar dos jogadores, já que o Vasco vinha numa sequência muito boa de 12 partidas invictas, né? 4 vitórias consecutivas, e de repente após a data FIFA aí o time teve ali uma decaída e vem numa sequência agora de 5 derrotas consecutivas, né? Então o time foi pressionado, né? A diretoria também foi ali ao vestiário conversar com o elenco e também com o técnico Fernando Diniz, e parece que foi ajustadas ali algumas arestas, né? Algumas informações de bastidores foram vazadas, né? E acabou deixando o clima um pouco ruim, mas o fato é que parece que foi conversado e vamos ver se o Vasco consegue voltar a vencer. Uma nova derrota, inclusive, pode até culminar com a demissão do técnico Fernando Diniz. E uma vitória, né, faz com que o Vasco alcance aquele número mágico de 45 pontos e, né, fique tranquilo em relação aí à Série B, né, que é o rebaixamento. Mas se por acaso empatar, já começa a ficar numa situação complicada, já que o Fortaleza, por exemplo, que venceu, os times que estão mais embaixo estão conseguindo pontuar e estão se aproximando perigosamente da equipe do Vasco da Gama. A tendência, né, com a volta aí do Felipe Coutinho, que o time entre em campo com a seguinte escalação: com o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, o Cuesta e também o Robert Renan no meio da zaga, com o Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo com o Hugo Moura, o Barros e o Felipe Coutinho. No ataque, Ryan, o Nuno Moreira e também o Andrés Gomes. Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles. Rapaz, Marcos Salles com um novo visual, parecendo até o William Bonner da Globo. Cara, não é brincadeira não, mudou mesmo, o visual tá beleza. Parabéns aí pelo visual, Marcos Salles. Marcos Salles já contou toda a história. Eu vou dar um pitacozinho aqui em relação ao Vasco, sobretudo esse jogo de hoje, que é um jogo muito, mas muito importante para o Vasco da Gama. Olha, o Vasco começou bem pra caramba, né? Da data FIFA, rapaz, vencendo aí 4 seguidas, encantando os torcedores. E de repente, não mais que de repente, começou a cair de produção, 5 jogos, 5 derrotas. Aí os torcedores vascaínos me param, né, pelo respeito que tem, pelo tempo que está na televisão, são 38 anos, vão para 49 Copas do Mundo. O que está acontecendo com o Vasco? Eu digo, olha, não está vivendo um bom momento. Aquelas bolas que normalmente batia na zaga e entrava, hoje está batendo na zaga, batendo na trave e saindo. Isso é o momento que o time está atravessando. Todo time tem essa fase. E eu vou torcer, né? Eu não sou pitonista, mas vou torcer para que essa fase acabe hoje, desse jogo contra o Internacional. E o Vasco volta a São Januário, volta à sua casa, o apoio da sua torcida. Aliás, falando em torcida, os torcedores foram lá no centro de treinamento, conforme o Marcos Salles falou, né, reclamar, mas foram lá pacificamente, conversaram com os jogadores. É assim que se faz, né? Não aceitam violência. Foram lá de boa, conversaram com os jogadores, conversaram com o presidente, Pedrinho, que sempre atendeu, Pedrinho é um gentleman, sempre atendeu os torcedores, né?
explicando, tentando, né, uma explicação. Meu amigo, não tem explicação para esse mau momento. Agora, parem com esse negócio de que, se perder, vou mandar o Fernando Diniz embora. Vai tirar o Fernando Diniz e vou botar quem? Me diga, quem vai botar? O Fernando Diniz é um ótimo treinador, né? Tem hora que a coisa não dá certo. Ele está tentando aí, tira um jogador, bota outro e tal, está tentando. Da mesma forma que ele arrumou a zaga, que a zaga do Vasco era igual uma peneira, tomava gols em cima de gols, né? Uma herança maldita que foi deixada para ele arrumou ali, né, com o Cuesta e com o Robert Renan, com o Paulo Henrique voando baixo, o Piton também. Então, arrumou o meio de campo, esse menino Barros caiu com uma luva ali na meiuca. Então é o seguinte, tem que ter paciência, né? O Vasco está ali pertinho, corre risco de rebaixamento, não vai ser rebaixado, não vai. O Vasco tem um time bom, né? O Vasco tem hoje, eu acho que a virada vai acontecer a partir de hoje, desse jogo contra o Internacional, né? E eu acho que hoje o Vasco realmente vai mostrar um bom futebol, vai voltar à vitória e vai conseguir pular para 43 pontos, porque esse lugar que o Vasco está não é o Vasco. O Vasco tem 42 pontos, né? Então vai o 13º colocado, se Deus quiser, vai para a 10ª colocação. Veja aí na telinha da Napa TV o provável time do Vasco. É o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Repito, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, que volta à equipe, vai dar aquele equilíbrio, aquele toque mágico na meiuca. O Rayan, o garoto Rayan, filho do Valquemar, o Andrés Gomes e o Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco que vai enfrentar o Internacional hoje. Hoje, lá em São Januário, tenho certeza que a torcida vai comparecer em São Januário. Lugar de torcedor vascaíno é São Januário. Um abraço para o meu amigo Renato Machado, que vai estar em São Januário hoje. Estive com o Renato ontem, né, me deu um abraço, expliquei para ele essa função do Vasco. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Tá? Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Olha, segunda-feira estamos de volta com muita notícia mesmo, falando da rodada, falando da Libertadores, se Deus quiser, o Flamengo campeão, o Flamengo vai conquistar o teto aí em cima do Palmeiras, pelo menos é o que nós esperamos, né? Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Tchau, fiquem com Deus, bom final de semana, tchau, tchau!